Hoje, quarta-feira, 11 de maio de 2022, quarta semana da Páscoa, meditamos o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Jesus exclama em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Acreditar em Jesus significa também acreditar no Pai. Se nós cremos naquilo que Jesus fala, acreditamos também naquilo que o Pai fala. Eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Não fiquemos nas trevas, na ilusão, no pecado, na maldade, na desilusão que as coisas podem nos trazer, que o mundo pode nos trazer, mas fiquemos na luz. Acreditemos naquele que é a luz deste mundo. Ele ilumina o nosso existir. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para encontrarmos essa luz e não permaneçamos nas trevas do erro, dos vícios e de tantas coisas que destroem e atrapalham a vida do cristão. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O objetivo todo da palavra de Deus é para nos salvar. Aonde nós encontramos a salvação? Na mesma palavra que Jesus pronunciou, na mesma palavra que é palavra do Pai, que é inspirada pelo Pai, que é iluminada. Os escritores sagrados são iluminados pelo Pai. Por isso, quando eles falam em nome de Deus, não em nome próprio, não o indivíduo em si, mas eles tentam e mostram o Pai, revelam aquilo que o Pai quer dizer para a sociedade e para a humanidade. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras já tem o seu juízo. O seu juiz, a palavra que eu falei, o julgará no último dia. Então nós seremos julgados pela mesma palavra que Jesus falou, a mesma palavra que nós escutamos é aquela que nos vai julgar. É a palavra de Deus que nos julga. O Filho não veio para nos julgar, mas sim para nos salvar, para nos dar vida, para nos fortalecer, para nos unir cada vez mais com o Pai. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juízo. O juízo é a mesma palavra anunciada, pronunciada por Jesus. Quando nós acreditamos, então, nós seremos salvos. Ele veio para nos salvar. Se nós não confiamos na palavra, então o caminho nosso está equivocado. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que devia dizer e falar. Jesus fala em nome do Pai, ele pronuncia aquilo que o Pai quer que seja pronunciado. Ele nos dá um mandamento e esse mandamento é de vida eterna. Esse mandamento nos conduz para a vida eterna. O mandamento do amor nos conduz para a eternidade. O que eu o digo conforme o Pai me falou. O Pai quer falar. Ele fala tudo aquilo que o Pai quer dizer para nós. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a ouvir a palavra de Deus e a pô-la em prática. Que Deus abençoe imensamente você.